Os brasileiros têm uma grande paixão por carros, mas lamentavelmente todas as montadoras presentes em nosso mercado são de origem estrangeira. A inexistência de empresas nacionais não é por falta de esforços. De fato, no ano anterior, a NBR emergiu com uma montadora prometendo lançar carros totalmente brasileiros. No entanto, desde então, pouco se ouviu a respeito. Isso nos leva a questionar: o plano da NBR ainda está em curso? Isso levanta uma questão ainda maior. Por que parece ser impossível ter uma montadora brasileira? Conhecimento Mestre apresenta o início de uma gigante brasileira. Embora existam inúmeros fabricantes de automóveis renomados, como Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Hyundai e Toyota, oriundos de várias partes do mundo, América, Europa e Ásia, notamos a ausência de um representante genuinamente brasileiro. Entretanto, em 2022, o cenário começou a mudar com a emergência do Grupo Novo Brasil, também conhecido como NBR, que prometeu interromper essa lacuna, inaugurando a fabricação de carros totalmente brasileiros. A NBR introduziu uma proposta inovadora para o mercado: a produção de carros modulares e veículos off-road, popularmente conhecido como bugs. A empresa decidiu não disputar a fatia de mercado dos veículos populares, como o Fiat Strada e o Chevrolet Onix, optando por um segmento mais específico. Este nicho pode se revelar extremamente lucrativo, considerando que os bugs são amplamente utilizados em diversas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, em atrações turísticas como os Lençóis Maranhenses e as dunas do Rio Grande do Norte. Segundo a NBR, os veículos terão uma variedade de motores, variando de 1.0 a 1.5, com opções de tração 4x4. Além disso, a empresa garantiu que os preços seriam competitivos, com o valor inicial na faixa de R$ 66 mil, que infelizmente parece ter se tornado o valor mínimo para a aquisição de um automóvel no Brasil. Em declaração durante o lançamento da companhia no início de 2022, o presidente do grupo, Evandro Lira, afirmou que a NBR preencheria um vazio no mercado, onde as principais marcas só produzem protótipos sem realmente lançá-los. Ele também enfatizou o impacto positivo que a montadora teria no desenvolvimento de Pernambuco, uma vez que a fábrica seria sediada em Araripina. Entretanto, não há informações sobre quando a fábrica começará a operar, sendo a falta de informações uma característica marcante do projeto. A NBR anunciou um investimento de R$ 260 milhões na estrutura da produção, com a promessa de fabricar 1.600 carros por mês. Entretanto, ainda pairam muitas dúvidas sobre a operação da fábrica. É possível que você tenha ouvido falar da NBR. Desde o anúncio feito em março de 2022, poucas notícias sobre a empresa foram divulgadas. Adicionalmente, o Grupo Novo Brasil lançou seu site em abril, que infelizmente apresentou vários problemas, como carregamento incompleto da página, erros gramaticais e um design fraco e pouco atrativo. São falhas menores, mas que podem comprometer a credibilidade de uma empresa que pretende se estabelecer como a grande marca brasileira de automóveis. Afinal, como podemos confiar na capacidade de produzir um carro de uma empresa que enfrenta dificuldades em manter um site funcional? Fundada em 2020 no estado de Pernambuco, a Volts emergiu com a promessa de produzir motocicletas nacionais, com destaque para as elétricas. Em meio a essa empreitada, a startup teve sucesso em abrir seu complexo industrial em Manaus em 2022, o que refletiu positivamente na imagem da empresa, que almejava não apenas a produção nacional de motocicletas, mas também a penetração no desafiador mercado de veículos elétricos, ainda em estágio inicial de desenvolvimento no país. Para alcançar esses objetivos, a Volts atraiu o grupo de investidores que aportou cerca de R$ 100 milhões na empresa. Com a fábrica operacional e a produção a todo vapor, parecia que a Volts seria o exemplo perfeito de uma montadora brasileira bem-sucedida. Porém, essa percepção mudou drasticamente com o surgimento de várias polêmicas envolvendo a empresa. A Volts enfrentou uma ação de despejo de sua fábrica em Manaus
por inadimplência do aluguel e se viu envolvida em outra controvérsia relacionada a atrasos na entrega de seus produtos, deixando um saldo de 1.300 motos pendentes em 2022. A companhia registrou a venda de cerca de 4.500 unidades em 2022, segundo dados da FENABRE, equivalente a uma produção média de 380 motos por mês. No entanto, os números de 2023 mostraram uma queda acentuada na produção, com apenas 959 unidades fabricadas de janeiro a abril. Renato Vilar, CEO da companhia, admitiu problemas logísticos que afetaram as entregas das motos e geraram dificuldades financeiras. Muitos clientes solicitaram reembolso pelo investimento feito na compra das motocicletas elétricas da Volts, prejudicadas pelos atrasos nas entregas. A situação acabou afetando negativamente a imagem da montadora. Apesar disso, a Volts ainda se mostra otimista, anunciando o lançamento de novos modelos para 2023, com a previsão de chegada ao mercado em 2024. No entanto, com a ação de despejo ainda em aberto, o futuro da fábrica e da empresa é incerto. A história das montadoras no Brasil é bastante complexa. A primeira montadora a se estabelecer no país foi a Ford, em 1919. Contudo, foi apenas em 1956 que o governo brasileiro, liderado por Juscelino Kubitschek, começou a incentivar intensivamente a produção nacional de automóveis. Essa diferença de quase 4 décadas entre a chegada da Ford e o início do incentivo à produção nacional evidenciou o atraso do Brasil na corrida pela produção de veículos, uma corrida que o país parece estar destinado a perder. A Gurgel, fundada em 1969, foi a maior empresa de automóveis brasileira. O primeiro carro produzido foi o lendário Ipanema, um veículo robusto que conquistou a admiração dos brasileiros. No entanto, a Gurgel eventualmente faliu, deixando um vácuo no mercado de carros nacionais que ainda persiste até hoje. A Gurgel produziu uma gama diversificada de veículos, incluindo bugs, minicarros, jipes, furgões e até veículos elétricos. Durante a década de 70, a empresa estabeleceu contratos com o governo militar, fornecendo veículos para o Exército Brasileiro. Na década de 80, chegou a produzir 1.000 unidades do seu revolucionário Itaipu E150, o primeiro veículo elétrico do Brasil. Entretanto, por ser um veículo pesado, lento e de recarga difícil, o E150 nunca foi vendido em larga escala, resultando em um fracasso comercial. Esse retrospecto de incertezas, dificuldades e fracassos que marcaram a história das montadoras brasileiras, desde a Gurgel até a Volts, ajuda a compreender a ausência de marcas nacionais consolidadas no cenário atual. No entanto, é preciso lembrar que os desafios também trazem oportunidades de aprendizado e inovação. Nesse sentido, tanto a Volts quanto outras potenciais montadoras nacionais têm a chance de escrever novos capítulos na história da indústria automobilística do país, desde que sejam capazes de superar as barreiras existentes e entregar produtos de qualidade sustentáveis e acessíveis para os consumidores brasileiros. O futuro é incerto, mas se a história nos ensinou algo, é que a perseverança e a inovação são cruciais para transformar adversidades em sucesso. O projeto mais ambicioso da Gurgel, sem dúvida, foi o carro econômico nacional, também conhecido como Senna. Este minicarro tinha um propósito nobre: ser acessível às classes sociais com menor renda no Brasil. A aquisição do Senna não era convencional, já que para ter o veículo o cliente precisava comprar ações da Gurgel, uma estratégia para arrecadar fundos. No entanto, as vendas do Senna cessaram em 1991, quando os problemas da Gurgel se intensificaram devido à abertura do mercado brasileiro a várias marcas estrangeiras. A Gurgel se encontrava em uma posição desfavorável, incapaz de competir com a tecnologia e poder financeiro das montadoras internacionais. A companhia estava cercada por concorrentes robustos, possuía capital limitado e seus carros, apesar de estarem há anos no mercado, eram inferiores em qualidade. Carros como Fiat Uno Mille, Chevrolet Chevette e Ford Escort Hobby eram muito mais atrativos para o consumidor brasileiro do que o Senna. A situação se agravou com as políticas governamentais que favoreciam marcas estrangeiras, oferecendo isenções fiscais e estrangulando a montadora nacional. A Gurgel chegou a pedir um empréstimo de 20 milhões de dólares ao governo federal, que foi negado, culminando na falência da empresa. Desde então, o governo brasileiro tem incentivado a abertura de fábricas estrangeiras em território nacional,
dificultando a emergência de marcas nacionais capazes de competir com Chevrolet, Volkswagen, Toyota, entre outras. A proteção governamental a empresas estrangeiras se manifestou em casos como a criação do Super IPI durante o mandato de Dilma Rousseff, que impunha uma alíquota de 30% em qualquer veículo importado. Essa medida sufocou as importadoras como a Jack Motors e a Kia e beneficiou as montadoras estrangeiras já estabelecidas no Brasil. Temos no país uma história de interferências estatais no setor automotivo que, em sua maioria, acabam por prejudicar o consumidor brasileiro. Mesmo com as recentes notícias de cortes de impostos nos carros populares, os especialistas alertam que esses cortes são mínimos e possivelmente temporários. Os veículos continuarão caros, mantendo-se inacessíveis à grande maioria da população. No panorama atual, não há indício de que qualquer governante irá priorizar a construção de um parque industrial automotivo com carros 100% nacionais. Portanto, aguardamos ansiosos para ver se a NBR conseguirá alterar esse cenário. Até agora, sabemos pouco sobre essa nova montadora nacional e somente o futuro nos dirá se ela terá sucesso ou se juntará ao rol de boas ideias que fracassaram no setor automotivo brasileiro. Um setor já repleto de insucessos e que, infelizmente, não mostra sinais de mudança no curto prazo.